Olá, tudo bem? Gente, eu pensei em 1000 formas de começar esse podcast. Ensaiei na minha cabeça, ensaiei no espelho. E eu acho que não vai sair nada do que eu combinei comigo mesma. Então, eu queria muito agradecer quem está aqui hoje, assistindo, prestigiando o meu primeiro episódio do meu podcast Purple, que numa próxima oportunidade eu vou contar a história desse nome. Mas, enfim, muito obrigada a todos vocês aqui do meu canal, que estão no meu canal assistindo. Já vou falar da minha convidada de hoje, uma pessoa muito especial. E eu queria agradecer, antes de tudo, a uma outra pessoa especial que, com toda certeza, se não fosse ele, eu não estaria aqui, iniciando mais um projeto, que é o Bruno, meu marido, que ele está aqui no estúdio, aqui atrás. Muito obrigada pela força, pela inspiração que você me dá todos os dias. Eu não vou chorar, porque eu não sou de chorar. Muito obrigada pela inspiração que você me dá todos os dias e pela força, pelas broncas e por tudo o que você fala para me dar coragem de vir para cá, para essa mesa. Não só para a mesa, mas para frente das câmeras, para tomar as rédeas de tudo, principalmente da minha vida. Muito obrigada. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu escolhi uma pessoa também especial hoje, que ela é responsável também por parte da minha transformação. Uma pessoa muito querida que eu conheci por acaso na internet. A gente vai contar aqui como é que foi. Que é a Júlia Paiva. Ela é psicanalista, ela é especialista em inteligência emocional e um monte de coisa aqui no currículo dela. Ela é especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, aconselhamento sistêmico, constelação familiar. Isso é importante, a gente vai falar sobre isso no outro episódio, eu acho. Enfim, ela é life coaching, líder coaching, ela é muita coisa, gente. Júlia, obrigada, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Ai, que honra. E como que fica o coração da terapeuta, né? Quando vê, assim, agradecendo o marido pelas broncas. Isso sim, assim, ver a vida, né? Saber que tudo tá aí fazendo parte de um contexto geral para o nosso crescimento sempre, independente em qual espaço a gente esteja. Muito obrigada, muita honra, muito honrada mesmo de estar aqui no primeiro episódio. Eu acho que nossa, um convite, assim, que com certeza vai ficar para sempre na minha vida, até porque é o meu primeiro podcast, Primeiro né? de muitos seus, Então primeiro de muitos meus. E até já peço desculpas, né? Para quem estiver assistindo aí, se eu tiver alguma gafe. Então, leva isso como bem tranquilo, como se fosse para realmente rir, porque estou terapeuta aqui realmente... comete gafe também, terapeuta? Meu Deus, e como? O A tempo gente todo. acha que vocês são tão perfeitos. Pois é, incrível isso, né? As pessoas acham mesmo que quem trabalha com inteligência emocional tem inteligência emocional o tempo todo. Pois é. E não é real, né, Carol? Não é. Eu confesso que antes de eu começar a fazer terapia, eu não tinha ideia do que seria inteligência emocional. Eu ouvia muito, né? Inclusive, tem até aqui, eu tenho esse joguinho aqui, a inteligência emocional, até trouxe pra Júlia ver, que eu comprei acho que foi na Saraiva, enfim. E são umas pílulas que você tira por dia, enfim. Usei um pouquinho e falei, que isso é uma besteira. E eu nem tinha ideia do que era antes de fazer a terapia. Então, a gente vai começar logo falando de inteligência emocional e conforme o tempo for passando, a conversa for fluindo, a gente vai falando de outras coisas. Júlia é mineira, né, Júlia? Sou Mineira, vocês vão ver pelo sotaque dela, gostoso, um sotaque gostoso. Mineira, tá aqui no Rio há muito tempo? 8 anos. Fiquei 6 anos em Macaé e agora 2 anos aqui no Rio. Casada. Sou casada. Manda um beijo pra ele. Beijo, amor. Não tem filhos. Não tenho filhos. Ainda pretendo. Mas é a terapeuta, né? Esperando o momento perfeito. Uhum. Que não existe. Não existe, né? Você me ensinou que não existe. Que não existe. Mas eu costumo dizer que eu sou mineira, realmente. Amo Minas, sou apaixonada por Minas Gerais. Porém, eu sou carioca de coração. Acho que eu sempre fui. Sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Que bom, que você permaneça por aqui, não vai embora para Minas, não. Embora a gente faça nossas reuniões, né, que nós temos online, fica aqui no Rio, que é bom ter você por perto. Obrigada. Então, vamos lá falar Natal e inteligência emocional, que até pouco tempo, para mim, era uma coisa que não tinha ideia do significado. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você sentir, saber o que está sentindo, e lidar com esse sentimento da melhor forma possível. Nem sempre acertar nesse sentimento, tipo, tô sentindo raiva. Aí você simplesmente saber lidar com essa raiva. E às vezes você não vai conseguir.
Às vezes ela vai sobressair. Porém, você pega do seu limão e faz uma limonada. Peraí, eu tô com raiva, ok. Eu sei reconhecer que eu estou com raiva, inteligência emocional. Não estou conseguindo lidar com ela. Como que eu vou lidar, então, com esse sentimento? Um exemplo. Quando você tá com raiva, você fica furioso. Isso te dá muita energia. Então, peraí, deixa eu descer pra academia, puxar uns pesos, porque agora vai ser realmente aí importante esse momento de raiva meu. Transformar isso. Então, é realmente usar inteligentemente as suas emoções. E às vezes a gente usa, às vezes usa sem saber que tem, né? Eu falei que ia contar no caso quando a gente se conheceu. Eu acredito, mesmo sem saber que naquele dia eu usei algum tipo de inteligência emocional para comigo, né? Vou contar aqui rapidamente, eu conheci a Júlia, gente, numa live na internet. Tem uma pessoa chamada Érico Rocha, que é um expert de marketing digital, um guru, né? E nós seguimos o Érico e acredito que ele seja tão simbólico para você quanto para mim, né? E ele fazia uma live todos os dias, às 7h47 da manhã, e convidava alguém que estava ali nos comentários pedindo para participar. E como eu sou muito fã e tenho ele como um mentor também, falei, quem sabe um dia ele me chama. E nesse dia ele falou, pessoal, tô aguardando as solicitações aqui para quem quer participar da live. E eu coloquei, ok. E ele me chamou. E naquele dia a Júlia estava participando da live como espectadora. E eu nunca tomei uma sabãozada tão braba na minha vida, um esculacho que eu tomei assim, na questão dele me perguntar as coisas e eu, enfim, não saber responder, ou não me sentir à vontade para responder. E eu acho que naquele momento eu me mantive calma e eu acho que eu consegui, contanto que você depois foi falar comigo no privado e falou, olha, eu admiro a sua coragem e, assim, a forma como que você levou, foi uma hora dele me perguntando coisas e eu não sabendo responder, eu tentando me esquivar, enfim, mas eu não perdi a pose, pelo menos, né? Jamais. Foi muito incrível aquilo ali, porque na hora que eu vi aquela moça levando realmente uma ensaboadinha ali do Érico, eu falei, gente, quem é essa moça? E ela sempre ali tranquila, e ele parava, cortava as falas dela e ela se mantinha, e eu pensava, agora ela vai desligar a live. Agora ela vai. Mas não, foi até o fim. E assim, a melhor coisa, né? Acabou que ficou meio feio pra ele, não pra ela. Porque ele realmente... Era um dia, provavelmente, que talvez ele não esteja tão bem assim. A gente tem desses dias, né? E ele perdeu um pouquinho a mão. E, assim, a Carol, ela foi do início ao fim ali, tranquila, se calava no momento certo e tudo mais. E foi muito legal. Eu não pude deixar de ir lá e falar com ela. Muita gente veio falar comigo, olha, parabéns, você se manteve calma, enfim. Provavelmente aconteceu alguma coisa com ele não estava bacana hoje. Enfim, ali eu tive uma inteligência emocional sem nem saber. Agora, uma pergunta. A inteligência emocional, ela é inerente ao ser humano? Todo mundo tem? Ela está lá guardada? Precisa ser desenvolvida? Ou tem gente que vai morrer sem inteligência emocional? Então, Carol, essa pergunta é muito legal. Por quê? Porque isso envolve tanta coisa, a inteligência emocional. Muitas vezes a gente vê a pessoa com a vida perfeita, né? Sem problemas financeiros, sem problemas no relacionamento e tal. E aquela pessoa tá xoxa, triste e tal. Fala, gente, o que mais falta para ela ter inteligência emocional, né? Mas a questão é, da onde que vem? Como surge? Então, é desde muito cedinho, muito cedinho. E nós temos umas memórias, como se fosse uma memória genética, eu costumo falar assim, que a gente herda de pais, a gente herda de avós. Então, a gente é um pouquinho, a nossa cadeia inteira dos nossos ascendentes, né, e os descendentes da gente. Então, é muito além do que todo mundo pensa. É muito além. Você consegue, sim, desenvolver inteligência emocional a todo tempo. Você consegue aprender, na verdade, é como se fosse um músculo que você está treinando ali todo dia. Você vai aprendendo, porém, não é tão simples. Por quê? Porque você tem muitas amarras. Você acaba tendo muitas crenças que te limitam e crenças essas que você, às vezes, nem tem no consciente.
que elas vieram dos seus pais, às vezes até dos seus avós, são tidas como certas, ou então tidas como eu sou assim, não vou mudar. É tipo, como é que fala? É complexo de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Exatamente. E o interessante também é que muitas dessas pessoas que falam eu sou assim e não vou mudar, é porque vê aquilo como dela, né? Ainda mais agora, com esse tanto de gente falando de temperamentos, falando de arquétipos e tal. Aí a pessoa olha aquilo ali e fala assim, poxa vida, eu sou melancólico, então é por isso que eu sou assim. Então tá explicado, pronto, tá explicado. E não faz questão de mudar. Não. Sendo que a gente sabe que até os temperamentos a gente consegue moldar. Moldar sempre é possível. Melhorar sempre é possível. Nunca pro outro, sempre pra gente. Sem querer mudar muito do tema, o temperamento é algo da pessoa. O arquétipo, ela pode fazer a troca, ela pode cada dia querer ser uma coisa ou não? Tem alguma coisa a ver um com o outro? Eles estão... Então, o temperamento também você se molda. Também molda, assim como o arquétipo. Claro que o arquétipo é muito mais fácil, é mais tranquilo. Assim, para as pessoas entenderem, né? O arquétipo, nós temos vários tipos de arquétipos. E os arquétipos, eles podem ser usados para você conquistar algo na vida. Uhum. Então, um exemplo. Você está passando por um problema no casamento. E você tem um arquétipo de heroína. Você é aquela que quer salvar o mundo, né? Quer salvar o marido, muitas vezes até se põe como mãe dele, isso é muito comum acontecer. E para salvar o seu casamento, que não é bem salvar, né? Mas vamos usar aqui vulgarmente assim, você vai lá e pega o arquétipo diamante. E você se veste do arquétipo diamante e começa até fisicamente, né? Quando a gente fala amante, gente, é de uma maneira mais, não é pejorativa, né? Para ser mais sensual, usar o cabelo de forma mais atraente, né? Às vezes usar um batom vermelho, uma coisa desse tipo. E sim, você consegue moldar a sua vida aí usando dos arquétipos. Eu posso usar um arquétipo durante alguns dias só? Total, durante uma reunião. Ah, entendi. Isso é um assunto legal, a gente pode vir falar sobre arquétipo. Muito legal. Já o temperamento é algo mais... mais profundo. Mais profundo. Mais profundo. Porque eu não consigo ter um temperamento, exemplo, fleumático e colérico na mesma semana, digamos assim, ao mesmo tempo. Não consigo. Tem gente que tem horas, né? Isso também é novidade pra mim. Tem horas. Então, assim, tem até pessoas que falam que não é possível e tal. Porém, quando você tem tudo gira em torno do autoconhecimento. Como quando você se conhece, por exemplo, você pega lá, que legal, eu sou tal coisa. Sei lá, eu sou sanguínea. Então, eu sou sanguínea. Tá, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Quando eu tiro aqueles pontos positivos ali dos pontos negativos e me melhoro para isso, eu sou uma grande prova disso, eu me melhorei em muitas coisas, você acaba vendo que você não era tão assim melancólico, entendeu? Realmente se molda. Não tem um livrinho que você vai ler e vai falar assim, olha, essa sou eu. Não tem, você é única e especial. Muitas coisas que é postas de forma diferente é porque tem alguém querendo vender. Sim, claro. E você quer uma resposta. E essa resposta, ela tem que ser pontual, porque é isso que você quer. Você não quer o depende. Sim. Então, muitas questões, principalmente da saúde emocional, que agora com a pandemia, né, acabou vindo muito à tona, elas são um produto de venda e não necessariamente o que é. Entendi. Nossa, então, esse negócio de temperamento é algo que me interessa muito e eu sempre pensei assim, não, eu vou entender o meu temperamento, o temperamento do meu marido, por exemplo, para tentar deixar o relacionamento um pouco mais leve e eu sempre achei que isso é um ato de inteligência emocional. Enfim, a gente pode considerar que sim, né? Sim. Enfim. E aí, aqueles testes, então, aqueles que a gente faz na internet, aquilo é tudo mentira. Não, mas vou te dar um exemplo. Os temperamentos, eles são muito usados em empresas. Quando você vai contratar alguém, por exemplo, o RH. Geralmente, os RHs, eles tentam ali achar o temperamento da pessoa. Muito se fala em 4 temperamentos, mas são muitos, tá? São muitos, se não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que são 12 ou mais.
temperamentos, o RH ele costuma colocar, por exemplo, como que você vai colocar uma pessoa sanguínea que vai chegar dentro do escritório, bom dia, toda feliz e saltitante e tal, com uma pessoa que é melancólica. Sim, vai dar, nossa. Nossa, não dá. A gente tem isso aqui na empresa. Não vai dar match, não sim, vai dar. Sim. Então, assim, ajuda muito essa questão da gente visualizar e tal. Mas agora, quando a gente está falando de dia a dia é ser a essência. Sim. Para a essência, não existe temperamento, não existe arquétipo, não existe nada. Isso é por questão de inteligência. Existe, ok. Mas a gente tem que falar em autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento, lógico que a gente está falando em tudo isso. Mas é porque muitas vezes as pessoas elas vão procurar saber, aprofundar em autoconhecimento sem se autoconhecer. Não vai adiantar nada. É muito comum pegar pessoas e falar assim, eu sou tal, tem tal temperamento. Quando você analisa, você fala assim, gente, não tem mesmo. Na verdade, é o que ela gostaria que fosse e não o que é. Entendi. Bom, vamos voltar para o nosso assunto raiz, matriz aqui, que é a inteligência emocional. Como é que a gente faz para medir a inteligência? Não sei se isso é possível. Para medir a inteligência emocional de uma pessoa, existe como mensurar se a pessoa tem muita, tem pouca, se está muito fraco? Como é que a gente faz isso? Testes? Não, olha, sinceramente, se existe, eu desconheço. Deve existir. Pode até existir, mas existir eu desconheço. mais. Porém, por que eu digo assim que eu acho até muito difícil? Porque é muito relativa essa questão de inteligência emocional quando você não diz especificamente de uma pessoa. Exemplo, a gente já disse aqui que inteligência emocional nada mais é do que saber o que está sentindo e saber como reagir àquilo. Ok. Só que é totalmente diferente, por exemplo, você ter uma inteligência emocional, por exemplo. A Carol, brasileira, moradora do Rio de Janeiro, e uma Carol que mora, por exemplo, nos Emirados Árabes, numa realidade totalmente diferente da Carol do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não acredito, como eu disse, pode ser que tenha, mas eu não acredito que seja possível medir com comparações inteligências emocionais. Fulano é mais inteligente emocionalmente que ciclana, não tem como. Não, o que pode transparecer, aí sim. Tipo assim, ela transparece ter um nível de inteligência emocional maior do que ciclano, ok. Mas quando você vai ver o contexto mesmo de vida, porque uma coisa é ter inteligência em uma determinada situação. Outra coisa é ter realmente na vida, né? Às vezes a pessoa age de forma inteligentemente, emocionalmente, não porque ela quer, não porque ela tem inteligência. Às vezes porque aquilo ali a levou a agir dessa forma, transpareceu inteligência, mas às vezes nem foi. Às vezes foi, por exemplo, ela simplesmente nem ligando para a situação. Entendi. Totalmente fora da situação. E como é que a gente treina a nossa inteligência emocional? Eu acho que isso todo mundo tem. É resposta para todo mundo. Todo mundo quer saber isso, gente. A primeira coisa, eu acho que é a terapia, né? A primeira coisa. É muito importante a terapia, muito importante mesmo. Segunda coisa, conhecimento. Eu mesmo me considero... a minha inteligência emocional ela aumentou muito quando eu fui realmente estudar mesmo com a terapia. A terapia é fundamental. Terapeuta faz terapia também. Tem que fazer. Existe uma questão que chama transferência. Então, se o terapeuta ele não faz terapia, e muitos acreditam que não precisam, uma hora vai chegar essa transferência. É como se eu pegasse o que é seu e trouxesse para minha vida. E aí, eu nem me ajudo e nem te ajudo. É muito complicado, tem que fazer. Necessariamente, a gente tem que fazer a supervisão, que chama supervisão, né, no nosso caso. Mas desenvolver a inteligência emocional é super possível, é super tranquilo, porque nada mais é do que querer. Querer. Peraí, fiquei com raiva agora. O que eu tô sentindo? Será que realmente é raiva? Porque eu vou te dar um exemplo, o ciúme. Tem uma pergunta aqui sobre o ciúme. O ciúme é raiva? É raiva. Na verdade, não tem ciúme. É raiva. Raiva de quê? E aí que é a questão. Peraí, tô vendo meu marido conversando com uma pessoa muito próxima. Estão juntinho ali.
no primeiro momento, eu estou enciumada. Tá, eu vou tratar como raiva. Então, se eu sei que a raiva fica com a gente 7 segundos e eu sei que eu estou com raiva, o que eu vou fazer? Controlar esses 7 segundos, porque esses 7 segundos vai ser aquele que eu vou explodir, que eu vou virar a mesa para cima. Então, eu vou lá, vou pegar um copo d'água, eu falo isso sempre com meus clientes e pacientes, né? Vou lá, vou pegar um copo d'água, o tempo de encher o copo de água e beber, você não vai estourar mais. O problema é que quando a gente não tem essa inteligência, o que a gente faz? A gente quer usar esses 7 segundos. A gente quer eles. A gente precisa deles, porque eu preciso estar nesse momento para estourar com ele. Exatamente por isso. Então, por isso que é interessante, por isso que é importante saber o que estamos sentindo. Porque nem sempre o que você está sentindo é o que você acha que é. Quantas pessoas, Carol, têm raiva do outro, quando na verdade a raiva é dela mesma? E ela explicando para outra pessoa, a pessoa entende por que ela sente a raiva do outro. Mas na verdade não tem nada a ver com o outro, tem a ver com ela. Isso é muito comum mesmo. Principalmente com pais, com os filhos. Ah, meu filho usa drogas, por exemplo. Meu filho usa drogas. Meu filho tem, sei lá, um comportamento muito estranho e tal e tal. Ok. Ele conviveu em uma família, ele aprendeu isso com alguém. O pai, ele acaba excluindo esse filho porque ele não aceita aquele comportamento. Mas, na verdade, não é porque ele não aceita o comportamento do filho. É porque ele não aceita o seu comportamento, que é idêntico ao do filho. E que ele não aceita. Ou porque, simplesmente, ele não quer aceitar, tipo, eu anulo isso da minha vida. Ou então, porque ele realmente não é assim mais, mas não foi tratado. Ele deixou de ser... Isso acontece muito com homofobia e por aí vai. Sim. Ele deixou de agir daquela forma, mas está dentro dele ainda. Então, ele acaba anulando ali, excluindo o filho, por exemplo. Nossa, ó, essa do ciúme aí, dos 7 segundos, eu acho que vai ter muita gente aplicando, né? Com certeza. Contar os 7 segundos, então, é fundamental para não explodir. Não só na questão do ciúme, né? Mas quando você tá com raiva de alguém, uma discussão que não seja acerca do ciúme. Enfim, até mesmo no trabalho, discussão com amigo, discussão com o chefe, os 7 segundos vale para raiva, no caso. Com certeza. A raiva, quando você está com raiva, falta um pouquinho de oxigenação no cérebro, né? Então, você precisa respirar fundo. Sabe aquele clichê de ficar... Respira, inspira e tal. Aquilo também super funciona. Mas, assim, raiva, tristeza, são emoções. Existe algum tipo de grau saudável de raiva da gente ter? Ou não? Nunca é bom ter raiva? Sempre teremos. Sempre teremos. É inerente. A gente nasce com. Não tem como. Nós vamos ter, nós vamos passar. E é por isso que é importante ter inteligência emocional, para que isso não nos prejudique. Como eu disse lá no início, você pode pegar a sua raiva, por exemplo, e fazer ela jogar o seu jogo. Sim. Entendeu? Sim. Então, aquele momento que você tá com raiva, se você souber usar aquele momento, ao invés de ir lá brigar com o marido, né? Gritar, espernear e usar aquilo a seu favor, pode ser que seja interessante, né? Todos os sentimentos, Carol, ele tem uma função. Eles são importantes, todos. E a gente pode e tem técnicas, né, para aprender a lidar. Você falou, por exemplo, da tristeza. Quando você não quer chorar e tá chorando, o que você faz? A primeira coisa, você vira o olhinho. Tipo assim, porque é impossível ser triste olhando para cima. É impossível, não tem como. Não tem como você ser triste, por exemplo, jogando uma partida de basquete. Não tem como. Não casa, não dá. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? A gente pega a tristeza, coloca um sertanejo bem triste, o corpo se fecha, a vontade é de nos abraçar e fica na cama, reprimido, o corpo totalmente fechado, e a gente ou fecha os olhos totalmente ou fica olhando para baixo. A gente se põe no estado de tristeza. Enquanto que, peraí, eu estou triste. Não, se eu estou triste, deixa eu dar um sorriso. Você está explicando a mentir, Júlia? Sim, a seu favor, entende? Então, dá aquele sorriso. Impossível ser triste sorrindo.
Impossível ser triste olhando para cima. Então, deixa eu olhar para cima. Eu faço uma caminhada todos os dias de manhã que todo mundo acha que é para peso, né? Para olhar peso, que também é, né? Mas a real, o real motivo pelo qual eu caminho é porque lá perto da minha casa tem muitas árvores e tudo mais. Então, eu caminho todos os dias de manhã olhando para cima. Presto atenção no formato das folhas e tudo mais. Porque eu vou chegar em casa e meu dia vai ser ótimo. Com certeza. Porque eu criei uma situação para o meu cérebro onde está tudo muito legal. Isso é inteligência emocional. Eu acordei cabisbaixa, aí é que eu vou mesmo. Tem que ir, né? Tem Não é, que ir. eu Não. acordei mal, acordei tão mal que hoje eu não vou treinar, eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha, eu vou ficar... Não, isso é burrice emocional. Quase isso. É. Quase isso. Por exemplo, os meus seguidores, eles pedem muito, né? Eu tenho pouquinhos seguidores, mas eles são bem engajados. Pouquinho nada. E eles pedem muito. Caminha na praia. E eu fiz o teste. Só que a orla aqui, ela é mais alta, o mar tá lá embaixo. Sim, sim. Então, olha só, meu propósito se perde. Seria muito mais lindo, realmente. Porém, apesar que eu também amo o verde, mas... Porém, eu estaria olhando para baixo. Porque o mar tá lá embaixo, então eu ia andar olhando assim. E não tem muitas palmeiras, não tem muitas coisas que me fazem olhar. Então, mesmo que eu tente ficar olhando uma hora, eu vou ser desviada. Ali não, com muita coisa acima, eu sempre vou estar conseguindo olhar para o alto. Então, tem estratégias que a gente o tempo todo pode utilizar, principalmente no nosso casamento, né? Principalmente. E seria, então, engolir sapos? Não, não é engolir sapos, é ser inteligente emocionalmente. E, principalmente, ter autoconhecimento, saber o que funciona para você. Porque a gente quer um livrinho que tenha fórmulas prontas pra gente simplesmente pegar aquilo ali, né? Tipo, o Diário de Amanhã, um excelente livro, excelente. Porém, não é a receita de bolo, né? Casais inteligentes se enriquecem juntos. Perfeito. Temos esse. Excelente, excelente. Mas se aplicar, não é receita de bolo. E também não adianta, pelo menos ao meu ver, não adianta um casal, no caso, seja um casal homo, hétero, enfim, os casais dos mais diversos formatos. Quando um está disposto a usar a inteligência emocional e o outro não, é complicado. Vai dar uma melhorada, acredito, né? Mas eu acho que a inteligência emocional tem que vir dos dois, ou não. Então, Carol, falar ajuda muito. Porém, o exemplo arrasta. Se você tem inteligência emocional real, de verdade, porque tem muita gente que acha que tem, mas não tem, né? Mas se tem mesmo, quando você pôr isso em prática dentro da sua casa e seu marido, seus filhos estiverem ali com você, isso vai acabar passando para eles. É mágico, é como se fosse mágica. O exemplo, ele arrasta. Mas, Júlia, tem 10 anos que eu tento e não consigo. Se olha, tipo assim, tá na hora de você olhar se realmente você se autoconhece, se realmente essa inteligência emocional aí existe. Entendi. Porque quando a gente tá dentro de uma relação, a gente não consegue enxergar direito. Pode ser psiquiatra, pode ser psicólogo, pode ser psicanalista, pode ser qualquer tipo de formatos aí que a gente tem um monte de terapias, né, de terapeutas. Quem está dentro de uma situação, não enxerga. O que temos de psiquiatras, o que temos de psicólogos, psicanalistas que estão dentro de relacionamento abusivo e todo mundo olha e fala assim, gente, não é possível, como que a pessoa pode falar de inteligência emocional, sendo que é óbvio que ela não tem? Acredite, ela não está enxergando, ela está dentro da situação. Sim. Então, ela não enxerga. Então, quando você está fora, você vê melhor. Você vê muito melhor. Então, quando você tem inteligência emocional e usa dessa inteligência dentro da sua casa, as pessoas que estão fora da situação veem muito mais do que você. Então, o exemplo dentro da nossa casa arrasta. Era uma das perguntas lá do final que eu tinha feito, enfim, e ela está se encaixando agora perfeitamente. Eu tinha feito, em qual momento da vida devemos considerar começar a treinar a inteligência emocional dos nossos filhos? O tempo inteiro. Através do exemplo, eles vão ver, né? Eles vão aprender. Total. Ninguém vai aprender nada falando. Você chegar para sua filha e falar, filha, eu quero que você seja dessa forma. E no dia seguinte, ela tá olhando e vendo a mamãe fazendo tudo o que ela não quis, né? Que ela fizesse. Não vai adiantar absolutamente nada. É o exemplo. Eu até costumo falar muito na minha mentoria, né? Aí a mágica acontece. É mágico.
o meu casamento, por exemplo, né? O Thales, ele vem com uma inteligência emocional para alguns quesitos que ele me fez querer uma transformação em relacionamentos muito maiores. Eu acho que ele foi a única pessoa, assim, que eu consegui ter um relacionamento saudável. Por quê? Porque ele era saudável nesse campo. Não tem como você... Ou melhor, se ele não estivesse totalmente certo do que ele faz, do que ele fala em relação ao relacionamento, ele poderia ser corrompido, Sim. com certeza, facilmente. Inclusive, já aconteceu isso na minha vida. Fui atrás de um evangélico porque eu queria, né? Poxa, tem um monte de coisa errada aqui. Evangélico é mais certinho e tal, e tal. Quando eu fui ver, ele estava começando a beber. Ao contrário. Ele adoeceu. Aconteceu ao contrário, eu consegui adoecê-lo. Foi ao contrário. Então, é muito importante, por exemplo, né, que você realmente tenha essa sabedoria para não corromper ninguém também. Entendi. Né? Assim, a gente percebe que de algumas gerações para cá, acredito que a nossa geração, essa geração que tenha um pouco mais de 30 anos, é uma geração diferente da geração dos nossos pais. Enfim, não, acredito que até pessoas da nossa geração ainda sofram com isso. É aquela antiga forma de criação de tipo, engole o choro, não pode chorar, não pode dizer que tá triste, fala que tá feliz. E das pessoas meio que fingirem, esconderem os seus problemas emocionais, enfim. Para essas pessoas eu acredito que hoje ainda sofram com a questão da inteligência emocional. Isso causa traumas, né? Acredito. Com certeza, com certeza. Mas é importante pontuar também que hoje, principalmente na internet, filho pode tudo. Criança pode tudo. Por quê? Porque senão traumatiza a criança. Ai, Então, pode tudo. Não é por aí. Não mesmo. É por aí, não mesmo. Até porque a nossa geração tá aqui firme e forte, linda. Sim. Né? Cheio de traumas, ok? Mas estamos. Estamos seguindo, né? Estamos tratando. Estamos tentando tratar, né? Estamos aí, curando. Mas, essa questão de dinheiro é sujo. Olha só, vamos lá pelo dinheiro. Uma moeda no chão. Sua criança lá com um aninho, vai lá engatinhando e tal, e pega essa moeda. Primeira coisa que você vai fazer. Não pega isso porque você pode engolir e engasgar. Aí, na hora que ela vai, por exemplo, ela tá com uma nota na mão, ela vai almoçar ou coisa desse tipo. Não segura isso porque é sujo. Ela provavelmente vai ter uma questão com dinheiro. Vai. Porque ela tá criando inconscientemente, muito importante lembrar isso, inconscientemente, um canal de comunicação com o dinheiro onde o dinheiro é sujo, é coisa ruim, mata, inclusive. É verdade. Mata, porque a moeda, né, se engolir, mata. Então, mata. Então, ela sempre vai ter uma objeção ali com o dinheiro. Até isso vira consciência, né? Claro, isso é tratável. Mas é muito comum isso acontecer. Então, tudo que você fala ali para a criança, e de fato a moeda, né, mata realmente essa criança, mas não é assim que você vai tratar. Olha só, qualquer coisa pequena que estiver no chão e você engolir, pode te fazer mal e tal. Não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro. Então, assim, a correção é muito importante, né? Mas a gente não pode falar com meias palavras, né? É verdade. É verdade. Engraçado, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Esses dias a Caterine pegou uma moeda. Aí eu não falei que era suja, eu falei, não pode, faz dodói. Uma moeda, tava no chão uma moeda. Não pode, faz dodói. Ela tem 2 aninhos, enfim, acho que dá para corrigir ainda, né? Pois é, que dodói? Peraí, que dodói que vai fazer, né? Exatamente. Aí quando vem muito... Isso acontece muito com empresários, né? Chega um momento que eles começam a ganhar muito dinheiro e inconscientemente eles trabalham, acredite, eles trabalham para perder tudo. E tem uns que trabalham duro, tá? Meu pra Deus. perder tudo. Sabe aquelas pessoas que a gente chega assim e fala assim, nossa, mas construiu um império, como que da noite pro dia perde tudo? Geralmente está relacionado a alguma coisa lá na primeira infância. Entendi. Vamos voltar lá para os casais, que eu acho que tem o pessoal que está assistindo, o pessoal que disse para mim que ia assistir, vou assistir, estou precisando saber, casal, enfim. A terapia, ela é fundamental para
no caso, terapia de casal, vamos supor, um casal que está em crise, enfim, a terapia, ela vai ajudar esse casal a desenvolver a inteligência emocional. Seria uma terapia de casal? Seria os dois, quando o problema está muito, muito ruim, a situação está quase por um fio, enfim. Não existe resposta pronta. Por quê? Cada casal Cada também é casal único. Então, o que a gente vê muito? Muitas das vezes, quando o relacionamento está ruim, um quer e outro não quer. A terapia. Um aceita, outro não aceita. E a terapia é tão mágica, lógico, gente, a gente está falando com terapia feitas com profissionais especializados, profissionais sérios, porque tem muitos que não são sérios, infelizmente, assim como em qualquer área. Então, ela, quando você movimenta faz um movimento com ela explana nos dois. Então, a mudança, a mudança realmente em uma pessoa, aquele meio dela de convívio todo vai mudar. É muito comum, por exemplo, eu chegar e falar com a pessoa, né? Se você agir dessa forma, uma mágica vai acontecer. Exemplo, uma amiga que não fala há muito tempo e a pessoa tem um grande problema com isso, né? Ela fica muito chateada, muito triste com isso. E a amiga liga na semana. Do nada, como passe de mágica. É uma coisa incrível, parece mágica. Mas é uma sintonia que mudou dentro de você. Algo realmente mudou. Entendi. Algo realmente... E quando realmente muda, Carol, o seu meio todo muda. Então, a terapia de casal, ela funciona tanto como uma pessoa só vai procurar, tanto com duas pessoas. E necessariamente, uma pergunta que poderia ser importante. E necessariamente vai salvar esse casamento? Não. Mas vai fazer com que pelo menos esse término seja de uma forma tranquila. Digno, né? Pelo menos. Tranquila. Tranquila. Porque aceitar sair de um relacionamento também não é fácil. Então, às vezes, essa pessoa que está buscando ajuda, ela acha que ela está buscando ajuda para ficar no relacionamento e o relacionamento ficar saudável. Entendi. Mas muitas das vezes também ela está buscando ajuda sem saber, na verdade, é para aceitar esse término. É para conduzir esse término de uma melhor forma. Principalmente quando há filhos. Há um tempo atrás, quando eu falo há um tempo atrás, eu falo coisa de 15 anos, 10, 15 anos, né? A gente ainda não tinha essa questão do relacionamento abusivo muito exposto. O relacionamento abusivo sempre existiu em todas desde o início da humanidade. Só que ele nunca foi falado com esse nome, ele nunca foi nomeado como relacionamento abusivo. Era assim, eu namoro um rapaz, só que ele é muito ciumento, não me deixa usar saia, não me deixa usar vestido. Isso é um relacionamento abusivo. Só que a gente não sabia de um tempo para trás. A minha namorada não me deixa jogar futebol com os meus amigos, não me deixa sair com os meus amigos, ela me proíbe e faz chantagem. É um relacionamento abusivo, só que a gente não sabia. Hoje tá aí, tá todo mundo falando. Veio à tona muitos relacionamentos abusivos que ninguém nem imaginava em família, né? As pessoas não imaginavam, achavam que aquele relacionamento era perfeito, era maravilhoso. Você acha que com esse crescimento dessa propagação, dessa publicidade da inteligência emocional, isso contribuiu para essa revelação de alguns, até mesmo das outras pessoas identificarem, fulana está num relacionamento abusivo e ela não sabe, ou eu estudei, eu melhorei a minha inteligência emocional e hoje eu sei que eu estava ou estou num relacionamento abusivo. Você acha que é fundamental? Perfeito. Então, só ter inteligência emocional é saber olhar e identificar no início. Porque depois que você está dentro dele, fica um pouco mais complicado. Então, você disse, né? Isso já vem desde muito tempo. Sim, se a gente pegar os primeiros seres humanos da Terra, vamos lá, que a gente tem conhecimento, Adão e Eva. Eles foram lá, fizeram o quê? Fizeram algo proibido que teve uma punição para eles por conta disso. Ou seja, eles não soube dizer não a algo que foi imposto para eles. Isso é falta de inteligência emocional. Não aguentaram, né, ali. Independe de qual motivo seja. Aí veio os 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Então, olha só como que já veio complicado. A gente está falando dos primeiros. E então, quando você pega a inteligência emocional, né? E para falar sobre relacionamento abusivos, você vê que é muito cultural. Infelizmente, é triste, mas é real.
É muito cultural. E a gente tem que lembrar também, Carol, que todo mundo tem suas questões. Seu marido tem suas questões. Você tem suas questões. Então, é também inteligência emocional entender o porquê que ele não quer que você use saia curta. Entendi. Porque quando a gente olha a casa do vizinho, a gente vê o marido pedindo para ele pôr uma saia um pouco... A esposa pôr uma saia um pouco mais comprida. E você fala, nossa, que relacionamento abusivo. Mas você não sabe dessa história. Às vezes ele teve uma irmã que foi abusada sexualmente. E nesse momento, ela estava com uma saia curta e ele linkou. Existe uma linha entre o cuidado e o relacionamento abusivo. As pessoas também precisam entender o contexto. Não, exatamente. Então, assim, às vezes é uma questão dele que faz ele inconscientemente ser abusivo e ele só é naquele ponto, que é um gatilho para ele. Então, um exemplo, a saia, por exemplo, né? Então, é muito importante isso ser falado, porque muitas das vezes a gente pega coisas prontas, entende como relacionamento abusivo. Fazer isso é abusivo, então ele está sendo abusivo. Peraí, deixa eu ver um contexto geral. Realmente é abusivo? Eu vivi vários relacionamentos abusivos e fui abusadora. É muito importante falar isso. Geralmente, a gente aprende rapidinho. A questão ruim, né? A gente aprende rapidinho. Então... a gente não... Primeira coisa, dentro dele a gente não enxerga. Segunda coisa, as pessoas próximas da gente, elas sim enxergam. Porém, vai falar com a gente, mas a gente vai pôr 300 mil coisas para não acreditar. Até ciúme. A fulana tá com ciúme de mim. Inveja. Inveja, tá com inveja, né? Então, tem muito disso. Mas eu sempre gosto de analisar a situação. Porque tem muito relacionamento, tem muitas situações que as pessoas colocam como abusivas, quando na verdade nem são. É um problema que o outro tem de uma questão e de um gatilho, entende? Então ele não está querendo ser, apesar de até estar sendo, né? Porque acaba que fere ali um gosto da pessoa, a pessoa gostaria de fazer e acaba deixando de fazer, mas o término não terminar com essa pessoa não é o melhor caminho, entende? Entendi. Simplesmente tratá-la porque é uma coisa mais pontual. Quando é que a gente reconhece, quando é que a gente identifica que nós estamos sendo abusivos, abusivas com o outro? Quando a gente entende o que é um relacionamento abusivo. O sentimento de ser, Deve ser bem complicado aceitar. Como é que foi isso pra você? Você aceitar isso? Que você estava abusando dos pobres coitados dos namorados? Foi muito complicado, porque, na verdade, eu tive essa percepção mesmo. Acho que foi com o Thales, no primeiro namoro, que a gente namorou 2 vezes, né? E eu tive um relacionamento abusivo lá atrás. E eu tinha 17 anos, 16 para 17 talvez. E esse namorado, realmente, ele me mandava fotos cortando o pulso. Ele era coisa pesada. Meu Deus. Pesada, porque eu não queria mais. E, assim, não existia Júlia sem o namorado. Não existia. Eu não tinha minha vida. Não existia. Ele não permitia. Não. E o incrível que eu vou te falar, é uma pessoa boníssima. E ele fazia achando que ele estava acertando. É uma pessoa super boa, super tranquila, com uma família, a mãe é maravilhosa, entendeu? E ele não sabia que ele estava sendo abusivo também. Quando ele veio fazer todas essas loucuras e tal, ele fez por falta de inteligência emocional apenas, não é por ruindade. Entende? Sim, entendi. Não é por ruindade. Tipo assim, eu sou ruim e vou fazer ela pagar porque ela tá terminando comigo. Não é isso. Ele fez e às vezes poderia até ter chegado aos finalmente. É falta de inteligência emocional. Claro que ele tem toda uma história que hoje eu consigo visualizar a história dele, uma questão que é dele. Mas então, eu fui convivendo com isso. Ele tentou se matar várias vezes na minha frente e tal. E isso foi ficando. E eu não fui cuidando disso direito, né? Não fui cuidando. Fui para outro relacionamento onde só da pessoa estar comigo e me dando carinho, e me dando, né? Eu me sentindo importante para ela e querida, supriu aquela dor que eu senti de ver uma pessoa querendo morrer porque você não quer estar com aquela pessoa. E o pior, chegou um momento que eu falei assim, eu vou voltar com ele. Mas aí eu já não podia mais. Porque todo mundo à minha volta não aceitava mais.
Entende? Sim. Olha que loucura isso. Muito louco, né? Então, as pessoas aí que estão aí fazendo um jogo mais, assim, de visão pra morte, para cuidado, que ao invés de juntar, tá separando, né? E eu fui para esse relacionamento com uma falta emocional muito grande. Então, eu me apeguei muito a esse namorado e ele também começou a ser extremamente abusivo. Porém, como eu já tinha vivido isso, eu inconscientemente o testava. Ai, meu Deus, você... Sabe aquela coisa assim inconsciente que você fica assim, deixa eu ver até onde ele vai? Meu Deus, isso é loucura! Na minha cabeça, Carol, se ele não deixava eu fazer as coisas, por exemplo, próximo a outros homens e coisa desse tipo, ele tá com medo de me perder. Se ele tá com medo de me perder, é porque ele me ama muito. Essa é a cabeça. Essa é a cabeça. Então, você tinha quantos anos isso, mais ou menos? 17, aí eu fiquei uns 4, 5 anos com ele, não lembro. Namoros longos, né? São longos. Namoros desequilibrados, eles tendem a ser longos. Sim, eu já reparei isso. Para um relacionamento, ele acabar, ele precisa de ter um equilíbrio. Então, mesmo que seja um relacionamento abusivo, ele só acaba quando equilibra. Aí, voltando no namorado. Então, assim, totalmente abusivo, eu não percebia na época. As pessoas, meu pai e minha mãe já eram contra há muito tempo, porque já tinham percebido. E só se me matasse, né? Porque eles não tinham o que fazer. Verdade. Não tinham o que fazer. E uma coisa muito legal na minha casa é que meus pais sempre aceitaram os nossos destinos. Então, tipo assim, olha, o que eu posso fazer por você até aqui. Daqui pra lá, eu vou ser, e as consequências eu não posso segurar por você. Então, eu fiquei muito tempo nesse relacionamento e pra terminar foi muito sofrimento, tá? Eu já sabia, quando eu terminei, eu sabia que tinha toda essa questão emocional envolvida de abuso e tal. E eu, só pra todo mundo entender, não me batia, nada disso. Não tem absolutamente nada disso. Era só questão psicológica mesmo. Eu me pus numa situação assim que, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu mudei de cidade, pra você ter uma ideia, pra conseguir terminar. Uma coisa que já era muito certa na minha cabeça. Então, sair de relacionamentos abusivos é muito difícil. E quando você sai com aquela coisa assim, eu não vou passar isso nunca mais na minha vida. E aí, você vira o abusador. Entendi. Então, abusador nada mais é do que produto do abusado. Alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Mas ele aprendeu isso de alguma forma. Isso é fato. Então, quando eu comecei, por exemplo... nesse meio tempo aí que eu e o Thales rompemos com esse relacionamento que foi aí o meio, né? De tudo, que foi o evangélico. Coitado. Eu fico olhando assim e falei, tadinho, gente. Coitado. Tadinho. A gente ri, mas não era nem pra rir, né? Mas, assim, a gente ri com respeito, né? Tipo isso. E ele também, por também não ser tão maduro, assim, psicologicamente, ter as questões dele e tudo mais, ele vinha e fazia um desequilíbrio total, porque eu era louca e ele me enchia de mimos, me dava muito presente e tal, achando que talvez aquilo ali supriria, sei lá o que ele pensava. Mas fato é que quando ele começou a me encher de presente, eu, abusadora do que sou, houve um equilíbrio da relação. Eu já estava noiva e a gente terminou. Por quê? Eu abusando um erro, ele me dando de tudo, aquele que faz tudo para você. Sim. Equilibrou. Então, o equilíbrio ruim, né? Então, o relacionamento acabou. É muito comum, por exemplo, para ficar mais fácil de explicar, a pessoa que apanha em casa, a mulher que apanha em casa e um dia ela decide meter a mão na cara do cara. Aí ela chega lá e dá aquele couro e tal, e todo mundo falou, nossa, precisou dela fazer isso para ela sair do relacionamento, a que ponto chegou, que não sei o que lá e tal, para houve o equilíbrio. Por isso que ela conseguiu sair. Senão ela não conseguiria sair. Gente, isso aí serve pra galera que julga os outros aí. Olha, fulaninha, que o cara bate, fulano, que a mulher abusa e não sei o quê, não termina, não acaba, porque não quer. Não é tão simples assim, tem muita coisa envolvida.
Muita mesmo, e só mesmo quando eles conseguirem chegar a esse equilíbrio que um consegue definitivamente se livrar do outro. É muito difícil. Relacionamentos longos, muito longos, geralmente eles estão desequilibrados. Ou as duas pessoas têm uma inteligência emocional e convivem muito bem ali, do jeito deles. Não existe relacionamento perfeito. Porque o relacionamento perfeito, o que acontece? Não estão juntos. É verdade, Não estarão juntos, porque tem que ter sempre ali um equilíbrio, um desequilíbrio de alguma parte, porque senão ele E vai você afundar. chegou a algum momento usar esse relacionamento abusivo com o seu marido atual? No Sim, início? Nossa, ele gosta de mim demais. Tadinho. Ele gosta muito de mim. No início do nosso relacionamento, eu tinha pavor dos amigos dele. Pavor. E quais? Os mais próximos. Aí você quis separar, enfim, fazia coisas para separar. Inconsciente, Carol. Inconsciente. Porque como eu já passei, eu sabia que não era legal. Mas inconscientemente. E ele falava, você está querendo me afastar dos meus amigos. E eu tinha certeza que não estava. Hoje, para mim, é muito claro que eu estava de fato. Mas que tipo de coisa você fazia? Ai, dá até medo. Eu não vou lembrar, mas, por exemplo, um exemplo assim, né, que não é real, mas poderia ser. Ele marcou para ir pro futebol com os amigos e eu simplesmente vou lá e compro e faço um jantar super romântico, entendi. de uma forma que ele Tipo não uma consiga. chantagem emocional, alguma coisa assim, pra ele se sentir ruim se ele for encontrar os amigos e não ficar com você. Exatamente. Aí, pessoal, Tudo quem tá fazendo isso aí, inconsciente. se liga. Tudo inconscientemente. Então, Entendi. ele falava pra mim que eu estava fazendo, eu tinha certeza que não. Eu pensava, como assim? Então, quer dizer que você queria ir pro futebol e não ficar comigo? E eu pensava até em terminar a relação. Porque eu ficava assim, ele não gosta de mim. Olha que loucura. É muito louco tudo isso. Então, isso até serve, né? Espero que todo mundo que esteja assistindo repense. Peraí, deixa eu ver se realmente eu posso julgar a pessoa. Porque, às vezes, ela também não sabe de fato. E falar não vai adiantar. Por isso que a busca é muito importante. Carol, se cada um de nós, do mundo, nos olhássemos e ficássemos mais conscientes do que nós somos, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver. Sem preocupar com a mudança do outro. Como eu disse, o exemplo, ele é a melhor chave. Sim. Então, se eu paro de falar da minha vizinha e simplesmente ajo olhando pra mim, eu tô ajudando o mundo, eu tô servindo a vida. Porque todo mundo que passar por mim vai notar essa diferença. Agora, se eu paro, julgo o vizinho por questões, não sei da história dele, não sei de onde que ele veio, como eu disse, a gente tem uma memória genética, não sei da história da mãe dele, do pai dele, e fico julgando, além de estar me piorando, eu estou mandando uma mensagem inconsciente pro meu cérebro que eu estou excluindo esse vizinho. A chance de eu começar a fazer coisas parecidas com ele é gigante. É verdade. É verdade. Nossa, gente. Tem uma pergunta aqui que eu tinha feito. No caso do casal, vamos falar mais um pouquinho só do casal. Daqui a pouco a gente vai falar de inteligência emocional. Acerca da produtividade, do procrastinação, como é que a gente faz pra... Enfim, num casal, os dois estão lá, de boa, fazendo cada um sua terapia, com uma inteligência emocional nas alturas. Isso não torna o relacionamento, assim, meio, como é que eu vou dizer, artificial? É tudo muito pensado, é tudo muito organizado. Não tem que ter um meio surtadinho, não? Interessante essa. Na verdade, a gente nunca vai conseguir o ápice da inteligência emocional. Então, todos seremos sempre surtados. Sempre. Sempre surtados. Sempre. E aceitar isso é importante. E aceitar que o outro seja também é importante, sabia? Por exemplo, seu marido chega em casa hoje e dá uma surtada. Você vai ligar lá para sua mãe, que seja, para sua amiga. Não, ele é surtado. Não, ele não é, ele está. E a gente está falando aqui de forma surtada, lógico, de um vocabulário vulgar. Mas todos nós vamos, em algum momento, não saber lidar com essas emoções. Porque a gente fica dentro dela. Né, dentro da situação, então a gente não consegue eu fico visualizar. imaginando um casal de terapeutas. A gente acha que é tudo perfeito, que vocês não têm problema nenhum. Aí um casal, seja qual for, os dois com uma inteligência emocional super treinada, super
deve ser bem monótono. Então, não é. Vocês também surtam. Com certeza, o Thales que o diga. Mas com certeza também, Carol, é muito mais prático. Eu queria que o Thales estivesse aqui agora, para ele vir falar a visão dele sobre isso. Vamos marcar uma. Ele fala que eu sou outra pessoa. Então, nós vamos marcar um programa com ela, com o Thales, e o Bruno vai sentar aqui. Nossa, isso vai ser muito interessante. Tomara que acabe em pizza, né? Porque pode ser que não. Desde que não acabe em divórcio, tá tudo certo, né? Mas ele mesmo fala o quanto eu mudei, porque... E ele também mudou. Vou citar um exemplo. Uhum. Eu ligava pra ele e perguntava: oi, onde você tá? Não, oi, tudo bem. Oi, onde você tá? Aí ele virava pra mim e falava assim: estou no escritório. Eu ouvi uma buzina, uma sirene. Eu não sei o que eu pensava. Eu só sei que eu falava assim: você não está no escritório. Por quê? Porque aí não tem hospital próximo, ou seja, ninguém podia ter passado mal ali próximo, né? Não existe essa possibilidade. Não, você não tá. E ele virava e falava assim: eu estou. E desligava o telefone e não me atendia mais. Por quê? Nossa. Essa louca está acabando com o meu dia. Eu imagino como que você ficava. À toa. Qualquer mulher, né? Imagina, qualquer mulher. Mas, ao mesmo tempo, você concorda que ele também não é obrigado a pegar minha loucura e trazer pra ele? Sim. E eu vou acabar com o dia dele? Sim. E tudo mais? Quando eu resolvi me transformar, foi uma decisão. A partir de hoje, eu vou olhar todos os meus erros porque eu quero ser uma pessoa melhor. Foi uma decisão. Eu sentei com ele e falei: me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de uma ajuda. Senão, a gente não vai conseguir caminhar junto. E eu falei com ele: quando eu fizer isso e eu estiver te perturbando, liga o vídeo, me manda uma foto, porque eu vou fazer o possível para não fazer. Mas quando eu fizer, é porque eu não me aguentei. Uhum, sim. E eu estou num processo. E assim foi feito. Ele me ajudou muito. Então, ele foi lá e quando eu falava, ele falou assim: você tá fazendo, mas tudo bem, vou mandar uma foto. Aí mandava lá uma foto, um vídeo e tal. E eu melhorei. Eu era extremamente ciumenta. Extremamente. Então, todo esse processo de mudança, ele precisa de um apoio. Quando se tem um companheiro nesse nível, é fundamental e, assim, tem tudo para dar muito certo e a mudança ocorrer logo. Agora, tem gente que não tem, né? Tem gente que, ou o cara ou a mulher não tá nem aí, tipo, larga o... E, sim, se vira, o problema é seu, eu não vou... Mas aí é aquele negócio, né? Se a pessoa fala não, você infelizmente sai dessa relação e vai viver a sua vida, sim, se melhorar em outro lugar. É verdade. Até porque você vai perceber que o ambiente está adoecido. Porque do mesmo jeito que eu estava ali doente, entre aspas, né? Doente, sim. Fazendo as minhas doideiras com o Thales, ele também não agia com inteligência emocional na hora que ele desligava o telefone. Sim. Ou melhor, talvez pra ele, né? Uma inteligência emocional mais egoísta, né? Isso não tá fazendo bem pra mim, então... mas empaticamente não, uhum. Entende? Então, assim, ele não pensava naquele momento como que eu estaria do outro lado. Ele pensava nele, o que não está errado, ok? Mas, por nós sermos um casal, também não estava tão certo, né? Tipo, não estava legal. Mas, no momento que ele foi sinalizado, ele mudou. Não, ok, vou te ajudar. E o que você acha que é, por exemplo, a sua questão do ciúme? Você consegue identificar de onde surge, de onde vem? É alguma coisa de pai e mãe que você presenciou? Alguma coisa... Normalmente os ciúmes, pessoas extremamente ciumentas, isso é delas? Ou, provavelmente passa por alguma outra coisa na infância? É isso aí. Tem uma raiz, isso é fato. Tem uma raiz. Tudo tem uma raiz, né? A minha eu posso te falar, a minha com muita segurança. Eu não me amava. E eu acho muito engraçado, porque eu tenho um cunhado, que hoje é ex-cunhado, né? Pai do meu sobrinho. Que uma vez eu postei uns stories e eu falei que eu não me amava. Você botou isso no story? Botei. Falei que eu não me amava, que eu tinha problema com autoestima e tudo mais. E ele me mandou imediatamente uma mensagem. Você é louca. Porque ele me viu crescer praticamente, né? Uhum. Você é louca, você tinha uma autoestima gigante, sempre teve. Na verdade, era uma máscara. Eu nunca tive.
Eu brinco que eu andava em balada a vácuo, né? Aquelas roupas super justas, mostrando sempre meu corpo, que eu sempre fui muito vaidosa. Depois até houve outras questões que me fez até não ficar. E quando eu fui ver, tinha um requício aí também. Uma coisa muito louca. Mas, voltando. E ele virou pra mim e falou que eu tinha. E eu fui explicar pra ele que eu não tinha. E até então, ele, tipo, tá mentindo, não tem como. Entende? Não tem como você não ter. Mas o que eu fazia, Carol? Eu não me achava inteligente, até porque eu não gostava de estudar. Eu tinha um namorado extremamente abusador, onde eu não podia ter amigos, onde eu não podia ter absolutamente nada. Então, quem é que ia chegar pra mim e falar assim, olha, você é muito legal, você é muito importante, você é muito... Não tinha. A única pessoa que falava pra mim era ele. E muitas das vezes é totalmente o contrário, né? Não falava coisas muito legais. E, então, a única coisa que todo mundo falava era, nossa, como você é linda, nossa, que corpo maravilhoso. Então, peraí, se isso é o que eu tenho de melhor, deixa eu pôr pra jogo. Entendeu? Isso não é autoestima. Pessoa vaidosa demais, geralmente, não estou dizendo que são todas, tem problema de autoestima. Quando você vê aquela mulher toda montada, aquele homem todo montado, muito bem vestida e tal... Todo excesso esconde uma falta, né? Sempre, sempre, calma. E sim, eu tinha muito problema com minha autoestima, muito problema. E hoje eu olho pra trás assim e falo como foi necessário esse processo todo. Porque tudo que a gente passa na vida também é necessário. Cada um desses que passaram na minha vida, inclusive, já deixo aqui, que todos são maravilhosos, são pessoas excelentes. São pessoas que têm as questões deles. E é natural que tenham. E ok, espero que todo mundo busque melhorar, né? Esse primeiro eu sei que ele buscou porque eu tinha pavor dele, né? Eu peguei pavor. Se eu tava no shopping, via ele, eu saía do shopping desesperada. Então, assim, foi todo um processo. Foi todo um processo. Hoje eu sei que casou, que tá super bem, que tá tranquilo. Há um tempo atrás ele me procurou, pediu desculpa, sabe? Falou que... Ainda falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Falou, que bom que você soube se moldar. Porque eu não sei o que poderia ter acontecido. Olha que sério isso. Tipo assim, ele também estava fora dele. Então, ele sabe que realmente ele vacilou. Ele foi procurar tratamento. Ele tem uma mãe maravilhosa que, com certeza, ajudou ele. Então, são pessoas maravilhosas. Porém, tem suas questões, assim como a gente tem. Autoconhecimento, né? Tô escrevendo aqui algumas palavras para eu não esquecer de perguntar aqui conforme você vai falando. Vamos lá. Nossa, muito... Eu tô aqui, assim, às vezes eu fico de boca aberta, assim, prestando atenção. Eu falo, gente, eu tô no meu podcast. Porque o assunto é tão bom, é tão interessante. E, assim, a gente se identifica em muita coisa, né? Essa questão do ciúme, já passei por isso também, nesse sentido de... Mas nunca me coloquei como... Será que eu tô abusando? Será que eu tô sendo abusiva de pedir foto? Enfim, com o Bruno, ele nunca fiquei pedindo. Ele mesmo faz por ele. Eu acho que ele tem essa inteligência emocional. Oi, tá tarde? Que hora você vai chegar? Tô aqui ainda. E manda foto. A gente só precisa saber, ter inteligência para saber a linha tênue até onde a gente pode ir para não abusar. E tem esse lance do... A gente tem a imagem do abusador sempre o homem, né? O relacionamento abusivo é o homem abusando da mulher. Mas não, muita mulher faz isso. Muitas sem saber, outras sabendo. Enfim, e tem que desmistificar isso, que não é só homem, não. Mulher também abusa e muito, né? Mas eu vou te falar, Carol, muito difícil uma mulher uma pessoa saber que é abusadora e continuar abusando. Porque é muito triste. A pessoa reconhecer isso deve ser muito doloroso, né? É muito doloroso, porque o abusador, ele sofre muito. Que a gente tá falando abusador de relacionamento abusivo, não é abusar de outra coisa. Não. É psicológico, né? Sim, abuso psicológico. Ele sofre muito, muito. Pra ele chegar a esse ponto, tá corroindo. E muitas vezes é dor física. É dor física. Tem mulheres que elas são tão ciumentas, homens também, né? Mas é mais pro público feminino mesmo isso. Que se ela imagina que o marido está com alguém, nem passa comida. Não consegue comer, só na imaginação. E lembrando que a mente mente. Inclusive, 90% do que a gente pensa não acontece.
Verdade. Não acontece. Então, elas se põem numa situação, e eu já fui uma dessas, onde, tipo, pensava em terminar, eu chorava. Pensava. O relacionamento tá ótimo. Pensava, chorava. É uma coisa muito louca. Eu trabalho com a minha dor, Carol. Quando eu descobri o que é felicidade, o que é você ficar tranquila. Hoje, se o Thales terminar comigo, provavelmente vou chorar na posição fetal. Vou chorar, até porque eu não quero terminar. Mas 3 dias eu sei que eu estarei bem. É um processo, né? É o tempo do luto, da dor. Exatamente, E depois, acabou. vida que segue. Até porque eu tenho que aceitar meus sentimentos e eu tenho que aceitar viver isso. Porém, eu sei que acabou, eu não vou morrer por causa dele. Eu tenho certeza disso. E esse sentimento, pra mim, hoje, quando eu comparo com o que eu já tive, a minha vontade de sair gritando pro mundo, explicando pra todo mundo como fazer. Porque é muito doloroso também você ser uma pessoa que não tá coerente com a vida. Porque quando você faz essas questões, você acaba tendo uma visão, sim, pra morte. E aquela frase que muita gente fala que um pouquinho de ciúme é saudável, você acha que é? Nunca é. Nem um pouquinho, né? Nunca é. Parando pra pensar dessa forma, olhando desse prisma da história que você tá contando, enfim, nem um pouquinho é. Nunca é. Agora, se você estiver me dizendo assim, que chega, por exemplo, uma mulher maravilhosa, toda linda mesmo, com todas as qualidades maravilhosas, assim, né? Tipo, fisicamente, psicologicamente e tudo mais. E tá lá papeando com seu marido, e você olhando e tal. E aquela mulher super interessante e tal. Sim, você vai ter aquela pontinha de ciúme, assim, mas não é aquele ciúme que você vai ter que ter alguma reação. É aquele ciúme que você vai falar assim, sei não. Mas você não vai ter reação com esse ciúme. Sim, é porque eu acho que o ciúme é mais sobre quem tá sentindo do que a pessoa que tá ali. Porque às vezes não existe nenhum tipo de motivo, não existe nenhum tipo de nada. E realmente o ciúme é de quem tá sentindo. Agora, se de fato tem uma moça ali, seu marido do lado, e ele já tá falando no ouvido, você viu até um beijinho, rolou até um beijinho assim, você viu? Aí, desculpa, mas tem esse ciúme. Olha só, raiva. Nessa hora, eu acho que os 7 segundos, eu acho que iria precisar aí de muitos segundos. Eu acho que os 7 segundos, nesse caso específico, óbvio, a mulher ali, o vidinho, o risinho. Claro. Ai. Mas quando você se conhece, Carol, e você sabe por que seu marido está com você, vamos falar aqui de marido que a gente está entendendo uma relação madura, né? Sim, tipo, sim. Bem mais madura. Porque o namoro nada mais é do que um estágio ali, né? Namoro foi feito para acabar. Sim. Ou ele vai para casamento, ou ele vai terminar. Sim. Ele vai acabar de alguma forma. Então, a gente está entendendo que, vou falar aqui de marido. Você tá com seu marido ali, e você vê ele conversando com uma moça, e isso só, por si só, já te traz uma insegurança, você tem um problema de autoestima. Se você viu alguma coisa a mais do seu marido e você não quer nem ouvir, já te despertou um sentimento muito ruim, você tem que olhar esse sentimento por ele. Falta de confiança. Em quem você dorme, com quem você dorme. Então, o problema, sim, tá muito mais em você do que nele. Sim. Agora, mas, Júlia, tem toda uma questão que nós já passamos e tal. Mesmo assim, você que tem que se olhar, porque você não perdoou, então. Você não resolveu aquilo. Não tá resolvido em você. Nada contra, por exemplo, o seu marido chegar ali e dar um beijinho até, né, sensual mesmo numa moça e você aceitar, tudo bem. Hoje nós temos aí vários tipos de relacionamentos abertos e tudo mais. Mas se isso para você é um problema, você tem que sentar e resolver com o seu marido, porque na verdade o problema tá sendo seu, né, dele. Às vezes ele dorme ali tranquilamente, ó, de boa. Você fala para ele não tá nem aí. Tá nem aí. E muitas vezes a gente pensa, né, não, ele tá com certeza, ele se arrependeu, tá sofrendo, às vezes nada, porque para ele tá tudo certo. Até por questão cultural, né? Às vezes que vivenciou em casa e tal, para ele é super normal, né? A gente tá falando aqui no caso nas mulheres, e o inverso também vale. Tudo que a gente tá falando aqui, o inverso vale, né? Porque não são só as mulheres que têm ciúmes e essas questões de autoestima, essas questões de autoconhecimento, o homem também. Tem muito homem por aí que eu vejo fazendo terapia, tentando se conhecer para melhorar, para si, para a família, para as parceiras, enfim. Então, se você é homem que está aí ouvindo,
Também serve para você. E até pensando em relação aos homens, assim, o homem, ele, até por questão biológica, ele é um pouquinho diferente. A gente já vai ali, né? Nós mulheres, a gente já vai e quer resolver na hora. A gente tem aquela coisa, o homem é um pouquinho mais frio. Ele tem essa tendência a ser mais frio. Porém, o homem, quando ele é abusador psicologicamente, né? Ou ele é ciumento, que acaba uma coisa até... Às vezes está linkado a outra. É difícil você ver um homem abusador que não seja ciumento, mas acontece. Ele geralmente tem muito problema na empresa. Ele leva para o trabalho. Uhum. E nós mulheres não muito. Eles tendem a colocar toda essa impulsividade no trabalho para não falar que está com ciúmes. Nossa, isso tá novo para mim. É verdade isso? Nossa. Tem homem que se corrói de ciúme, mas ele jamais vai falar. Não assume. Não vai assumir. Não vai assumir. Muitas das vezes ele tá num pedestal tão grande. Né? Um alecrim dourado. Nasceu no campo sem ser semeado. Que ele não vai assumir nunca que tá com ciúmes. Não pode dar o braço a torcer. Não pode assumir que, enfim. A gente é muito unida nisso, sabe? A gente é desunida em muita coisa. Mas, por exemplo, quando eu falo aqui com você, eu usei essa frase aqui. Eu falei de alguma coisa que eu falei assim, toda mulher, né, Carol? Uhum. Tipo assim, a gente tem um grupo. Sim. O homem, ele tem um grupo que não chora. Ele tem um grupo que não sente ciúmes. Porque se uma vai, vem outra. Uhum. O que é muito triste, porém é real. Então, ele chega dentro da empresa e arruma um escarcéu. Aí, muitas vezes, o dinheiro voa. Aí, nossa. Já que você falou aí do homem, falou sobre escritório, empresa, que o cara vai e joga tudo, as questões dele dentro da empresa. Vamos falar, então, de inteligência emocional no trabalho. Como é que funciona isso em relação chefe e funcionário e colaborador? Há necessidade de uma inteligência emocional ali, porque senão pode haver ruídos naquela relação enfim, e demissões e processos por conta de falta de inteligência emocional do empregador em relação ao empregado e vice-versa. Como é que uma empresa, quando eu vou contratar alguém, eu posso fazer algum tipo de dinâmica para eu descobrir, não, essa pessoa aqui não tem inteligência emocional para lidar aqui nessa empresa, porque vai dar ruim, é estourado, vai falar com o chefe, vai mandar o chefe para isso, assim, assim, assim. Isso pode acontecer. A maioria das demissões de empresa hoje se dão por falta de pessoas qualificadas versus inteligência emocional. Eu pego uma pessoa super qualificada para fazer aquele tipo de trabalho, porém ela não tem inteligência emocional nenhuma, demitida. Essa questão, ela vem do RH. O RH, ele é preparado para isso. O profissional de RH, ele é preparado, o psicólogo que tem lá, que faz toda aquela questão de admissão e tudo mais, ele é preparado para, ou deveria ser, para visualizar essa questão com pouquinhas ali perguntas. Por isso que tem todo aquele questionário e tal, que você vai fazendo ali, aquela entrevista, aquelas fases, para perceber o perfil da pessoa. E por mais que a pessoa minta, ela vai ser pega logo de cara, logo no início, né? Sim. E muitos profissionais de RH hoje em dia já têm, apesar de ser um assunto bem desconhecido ainda, que é a linguagem silenciosa, né? A gente fala o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está falando. O corpo é a atuação do nosso inconsciente. Então, a gente pode verbalizar mentiras, mas o corpo não mente. Não mente. Então, existe uma formação de linguagem silenciosa. E hoje em dia, os psicólogos de RH, né, a pessoa ali que contrata, geralmente ela tem esse curso. Então, quando, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, se você me faz uma pergunta e eu dou aquela afastada assim, eu já sei que ela tá querendo afastar da situação, que ela não quer responder aquela pergunta. Aquilo ali incomodou ela. Eu uso isso muito nos meus atendimentos e é incrível, porque é um padrão. Nós temos um padrão. Todo mundo tem um padrão. E queira você ou não, você se denuncia o tempo inteiro.
tempo inteiro. Eu não sei se você já viu alguém assim que chega e fala assim, eu conheço tanto essa pessoa que quando ele mente, ele faz isso. Uhum. Olha pro alto, se começa a se mexer, passa a mão no queixo, no rosto, no pescoço, cabelo. Tem. A gente mesmo visualiza algumas Uhum. questões. E a gente tem um padrão, né? Assim como é um padrão não conseguir ser triste olhando pro alto. Existe todo um padrão. Então, é fácil pegar mentira. Principalmente para esses profissionais de RH que ficam aí fazendo 500 mil entrevistas, né? Por repetição, eles ficam fera nisso. A pessoa na entrevista é um anjo, né? Não, eu sou anjo, sou focado, eu sou focada, eu sou isso, eu sou aqui, sou muito calmo, tranquilo, sei lidar com a situação. Sou calmo. Super calmo. Sou calma, mordendo a boca, passando a mão no cabo, sou muito calma. E aí, quando vai na primeira semana de trabalho, já mostra que realmente de inteligência emocional e autoconhecimento tá faltando um bocado. Vamos olhar aqui, por exemplo, vamos entender que isso seja profissional, né? E estou aqui. Estou um poço de ansiedade. Mas minha inteligência emocional está fazendo eu ficar quieta nessa cadeira. Mas eu estou um poço de ansiedade. Se eu não tivesse inteligência emocional, provavelmente eu já estava querendo ir ao banheiro. Provavelmente eu já estava querendo, até estava dando ânsia de vômito, porque é uma coisa muito nova para mim. Provavelmente eu estava aqui me descabelando, mas não. Estou totalmente ansiosa, totalmente estressada. Porém, estresse tem 2 tipos, né? Aquele que a gente abraça e aquele que a gente que nos leva, que aí faz adoecer. Eu peguei e abracei esse estresse. Por quê? Porque é interessante para mim, é legal para mim. Então, esse estresse eu quero abraçar. Como a gente está falando na empresa, e até vale para casais também, qual o estresse que você quer abraçar? Porque não tem empresa totalmente perfeita. Sim. Não existe funcionário totalmente perfeito. Até a pessoa que vai contratar, ela tem que saber. Peraí, deixa eu ver. Ele é ansioso. Não pode ansiedade nesse cargo, mas deixa eu dar uma olhada no contexto geral para ver se é importante, se é interessante tê-lo aqui na empresa ou não. Então, assim, a gente tem que pegar esse estresse que vai nos dar e ver se ele é importante ou não sentir. Então, eu abracei esse estresse aqui, por isso que eu tô aqui hoje. Abraçadinha com estresse, eu também tô abraçando um estresse aqui também bem gostoso. Porque não é fácil estar aqui, é muito difícil. O Bruno, no Didático Cast, já está indo para o episódio 100. Agora, mais do que nunca, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu casaco, eu tiro tudo e faço as minhas honrarias a ele, né? Porque meu marido não. Mas não é fácil levar um episódio, um programa, ele já está indo para o 100º, como eu falei. Não é fácil, é um estresse que a gente está aqui agarradinho. E ele... Nessa caminhada dele, ele já botou uma cadeira aí pro estresse. O estresse fica sentadinho de mão dada com ele. Isso. Porque ele resolveu abraçar. E é isso que eu tô fazendo, abraçando. Vamos falar de inteligência emocional com produtividade. Isso é uma coisa que, assim, me interessa muito, é uma coisa que eu cultivo muito, é uma coisa que eu busco muito. Você ter inteligência emocional para lidar com várias coisas e ser produtivo, não ser aquela pessoa que... deixa as coisas para depois, procrastina, não faz as coisas que tem que fazer, não termina nada. Como que a gente faz? Como é que a gente desenvolve uma inteligência emocional para a gente ser produtivo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar. Tá, então. Primeira coisa, agenda. Eu vou dar passos. Isso, vamos lá, agenda. passos. Passos. Tem agenda. Não existe produtividade sem organização, isso é fato. Está aqui que vos fala a pessoa mais desorganizada que você conhece. Eu sou a pessoa mais desorganizada que eu conheço. E eu tenho uma alta performance. E por que eu consigo? Porque eu me organizo. Se eu sei que eu sou desorganizada, eu tenho que trabalhar de alguma forma para que isso se rompa. A alta performance está diretamente ligada à inteligência emocional. Com certeza. Então, por exemplo, se eu pego uma roupa na minha casa e põe em cima da cama, pode voltar lá em 2 horas, se eu não dobrei ela e pus no lugar. Vai ter a roupa e vários filhinhos. Vários filhinhos. Porque aquilo ali vai virar um mundo de coisas em horas. Em horas. Porque bagunça chama bagunça. Isso em ambiente de trabalho, isso em casa, isso na família, isso no coração. Bagunça chama bagunça. A chance da sua vida desorganizada em um ponto levar uma desorganização para todos os campos é imensa. Quantas vezes você já ouviu, Carol, na sua vida alguém falando assim: meu Deus, eu bati o carro, depois aconteceu tal coisa, e tudo desgraça, tudo coisa ruim. É assim que a gente chama. É como se a gente trabalhasse
para as coisas darem errado. Inconscientemente. Então, produtividade, organização. Se organize. Ah, mas eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ok, tá dando certo? Continue. Não está dando certo? Tem algo para ser mudado. Ah, mas eu não consigo. Procure ajuda. Porque é muito simples. É o beabá. Começa uma coisa e só para de fazer essa coisa quando terminar. É muito simples. Agora pega para fazer, né? Então, assim, tem que saber o porquê que você não tá terminando. Se eu chego aqui, né, começo a fazer um bolo. Aí eu faço brigadeiro. Simplesmente pego o brigadeiro como ao invés de pôr em cima do bolo. Aí eu vou e faço outro brigadeiro. Alguém chega, tem uma festa, eu enrolo e o bolo tá lá. Fica lá esperando. Uma hora aquele bolo já não serve mais. Então, isso é até uma falta de, vamos dizer, inteligência mesmo, né? Porque essa ansiedade do dia a dia, muitas vezes, que leva a isso, a pessoa ser ansiosa demais. E muitas das vezes também é porque a pessoa se encontra numa zona de conforto e, de fato, ela não precisa muito daquilo. Porque se ela precisasse, ela faria. Então, a zona de conforto não leva ninguém a lugar nenhum. E muitas das vezes é isso que acontece. A pessoa que não faz nada, ela está confortável. Ela não acaba nada porque ela está confortável. Ela não precisa daquilo. Uhum. Ou, pelo menos, ela acha que não. Ou inconsciente, ela acha que não. Então, o passo a passo é isso. Fazer o que tem que ser feito. Ponto. Ah, tu sou desorganizada? Agenda. Ah, mas mesmo com a agenda eu não consigo. Qual a dificuldade? Chegar lá e ler. A caminhar. Tá lá, 8 horas da manhã. Caminhar. 8 horas da manhã, o que você vai fazer? Caminhar. Vai lá e vai ticar. Gente, a sensação pro desorganizado. Chegar no fim do dia e ver tudo ticadinho assim, sabe? Todas as tarefas concluídas. É muito bom. Não tem coisa melhor pro desorganizado. É como se você tivesse vencido na vida, sabe? É uma sensação, assim, de vitória incrível. Eu né, trabalho com alta performance já tem um tempo e eu faço isso até hoje e não mudou a minha sensação. Não muda, mesmo eu hoje sendo mais produtiva, às vezes nem precisando tanto da agenda, mas a agenda, para mim, o ticar... eu adoro agenda. Agenda, papel, lápis, né? Escrever de lápis para apagar se alguma coisa mudar, né? Não usar o bloco... Eu não uso bloco de notas. Nesse caso, eu não uso bloco de notas do celular. É agenda de papel, né? E tem gente que olha, nossa, que coisa mais arcaica, que coisa mais antiga. Mas é aquilo que funciona. Pelo menos está funcionando. Funciona para você. Eu tenho agenda de papel até hoje. Tenho uma agenda digital. Gente, vocês também não têm tem noção. digital. Só compromisso, assim, geral da empresa. Agora, as coisas minhas, pessoais, é agenda. Eu vou te falar que eu anoto nela uma vez no mês e olha lá. Não funciona para mim. Não funciona, até porque eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Então, não funciona pra mim. O que funciona pra mim é o caderninho, a agendinha ali. Eu sou tão desorganizada que eu tenho caderno de rascunho. Porque se eu fizer o rascunho solto, ele vai pro lixo. O rascunho eu nem vejo que tá lá. Então, assim, pra mim, o que funciona é agenda física. Ai, mas até hoje... Sim, e aí? Funciona. É o que importa. E hoje em dia tá difícil, tá complicado se concentrar no trabalho. É muita coisa. É o WhatsApp, é Instagram. Aí a pessoa, não, vou fazer esse relatório aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp. Aí responde uma, responde duas, aí fecha rapidinho no Instagram. Aí começa, aí um puxa o outro, porque é uma praga, né? Um vídeo vai puxando o outro, e o algoritmo te mostrando mais coisa que você se interessa. Como é que a gente faz para ser produtivo nesse mundo totalmente digital que a gente tem? Ainda tem a questão do WhatsApp no computador, que eu, particularmente, eu sou contra. Porque se o WhatsApp está ligado aqui, e você deixar e ficar fazendo aqui o seu trabalho, vai apitar aqui ou vai vibrar aqui, você vai olhar quando você puder. No computador, não. No computador, ele fica online o tempo todo. As pessoas acham que você está ali, ficam te chamando e fica aquele negócio. Eu não uso. Como é que a gente faz? Que conselho que você dá? Isso. No início eu também não usava no computador, hoje eu uso, por isso que eu respondo as questões tão rápido. Mas o que eu indico para quem tem esse
probleminha que eu tinha também, de ficar olhando, né? E é aquele negócio, você sai dali, vai olhar o WhatsApp e às vezes nem fica só no WhatsApp e volta. Não é assim, fiquei 3 horas no WhatsApp, vou voltar. Não, você fica no WhatsApp, aí você fala, nossa, mas já perdi 3 horas, então deixa eu fazer aquilo ali rapidinho, porque não vai dar agora aqui para fazer tal coisa. Sempre assim. Então, o que eu faço? Hoje eu não tenho mais esse problema, então eu consigo lidar bem com essa situação. Por quê que eu consigo? Porque eu faço o que tem que ser feito na hora que tem que ser feita. É simples. Hoje, se eu chegar para você e falar, Carol, amanhã é meu dia de consulta, né? Eu atendo de 9 às 9 amanhã. Então, amanhã eu sei que eu não posso marcar nenhum compromisso. Segunda-feira, eu fico na parte burocrática, porque geralmente eu viajo. Então, é o dia que eu não sei o que vai acontecer na viagem. Se eu não sei o que vai acontecer na viagem, como que eu vou marcar alguma coisa para segunda-feira? Eu já sei que eu não posso marcar. Então, aquele dia ali, quando não acontece nada, e que é a maioria do tempo, ele fica livre para mim fazer as coisas que podem ser urgentes. Hoje eu não tenho mais correria na minha vida, é muito raro, muito raro. Então, quando você faz o que tem que ser feito, você condiciona o seu cérebro a fazer o que tem que ser feito. O WhatsApp não vai te atrapalhar mais. Agora, como lidar? Colocar tempo. De manhã, tá lá, fazendo o seu trabalho. Ah, mas eu sou obrigada a ficar ligada no e-mail, eu sou obrigada a ficar ligada no WhatsApp. Ok, pega. Meia hora. Qual é o horário? De 9 a 9h30. Você vai olhar tudo que tem no WhatsApp. Aí, mas eu gosto muito, não consigo ficar só isso. Ok, 11 a 11h20, olha de novo. E nisso vai reduzindo. Durante o dia, pega aí 5, 6 vezes com horário para pegar. Mas você tem que cumprir, entende? E aquela questão, né? Se você não consegue chegar e fazer uma parceria com você para um resultado que você mesmo vai ser beneficiado, você vai fazer parceria com quem? Como que você quer que seu casamento dê certo? Sendo que a gente sabe que um casamento é muito, 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 né, complicado, principalmente quando a pessoa é desorganizada. Porque aquilo ali é uma empresa. Tem gente que não gosta de falar dessa forma, né? Mas a pessoa pode se demitir a qualquer momento. Verdade. Gente, ó. Estamos indo para 1h30 e assim... Não tenho nem palavras. A gente tá caminhando para o final mesmo. Mas tem uma pergunta aqui sobre a pandemia. A pandemia prejudicou muita gente, muita gente. A questão dos transtornos de depressão e ansiedade, eu acho que devem ter duplicado, triplicado. E como é que foi? Como é que foi lidar com... Como é que as pessoas fizeram para lidar com inteligência emocional num período desse? Todo mundo em casa, sozinho. Eu confesso que eu passei a quarentena, né? Aquela fase de todo mundo trancafiado em casa. Eu estava grávida ainda. Foi muito difícil para mim. Bruno, eu e uma barriga de crescendo e sem ninguém, assim, para efetivamente para ver, para acompanhar minha família, longe da minha família, né? E para mim foi muito difícil. Como é que foi isso? Você teve mais trabalho por conta de mais procuras por atendimento? Como é que você, qual o resumo que você faz disso? Então, eu sempre gosto de olhar para o lado positivo. Então, se alguém, sei lá, bater no meu carro, eu vou pensar, eu tenho um carro. Então, bateram nele, eu vou consertar. É simples. Eu poderia pensar, meu Deus, alguma coisa ruim, presságio, né? Coisa... Não. Eu sempre gosto de olhar para o lado bom. Então, a pandemia, para mim, ela foi um motivo, um momento para eu servir a vida. Eu nunca fiz tanto pro bono que nem eu fiz na pandemia. Eu cheguei a ter 20 pro bonos. 20 pro bonos. As pessoas precisavam. Muitos casamentos foram desfeitos? Foram. Mas muitos foram reatados. Porque as pessoas foram obrigadas a olharem uma para a outra. Aquela esposa que já não via o marido mais como, né, no início do namoro ali, aquela questão e tal. Porque o marido trabalhava o dia inteiro. E às vezes chega em casa e ela já está dormindo. Ela começou a ver que ele era a mesma pessoa, só que ele
os negócios cresceram, que é o que leva todo o dinheiro para dentro de casa, o conforto, mas que ele era a mesma pessoa. E por um momento, por vários momentos, passava na cabeça dela, eu vou terminar porque ele já não é o mesmo. Mas ele é o mesmo, ele só está em locais diferentes, né? Uhum. Então, eu acho que a pandemia, ela veio para nos parar, para nos mostrar que, primeiro, que nós somos muito frágeis, que a gente precisa nos olhar. Eu sempre costumo dizer que no final é a gente e Deus. E a pandemia para mim foi meio isso, a gente e Deus. Eu podia simplesmente sair de casa, tipo, não precisava ficar restritiva, né? Fazer aquele fica em casa, né, do pessoal. Sim. Eu cheguei pro meu marido e falei, eu vou ficar em casa. E o Thales falou assim, você vai surtar, dá uma andadinha de vez em quando e tal. Eu falei assim, não, eu vou, porque eu quero me pôr à prova. Já que eu posso, eu tenho que usar esse momento, porque minha questão era o quê? Sempre falta de tempo. Não, eu não tenho tempo de, tipo, me pôr à prova de algumas questões. Então, peraí, eu vou ficar. E eu fiquei, eu lembro que foi quase 50 dias em casa. E, Carol, eu posso, de todo o meu coração, te dizer, eu não senti um dia. Todos os meus projetos saíram do papel. Todos. Eu cozinhava todos os dias, coisa que antes eu não fazia porque eu não tinha tempo. Todos os dias. Eu fiz uma lista, quais eram as coisas que eu fazia que eu não tinha tempo para fazer. Que eu queria fazer, mas que eu não tinha tempo para fazer. E eu coloquei tudo em prática. Então, o Thales emagreceu, acho que 10 quilos, porque ele comia fora, agora ele não comia mais, porque a gente também não queria que ele fosse aos restaurantes. Acho que teve um tempo até que estava fechado e depois que abriu. Então, ele emagreceu, porque comida de rua é diferente, né? E tal. Ele emagreceu, que era um objetivo dele. Minha alimentação voltou a ser ótima. Eu pude ajudar muitas pessoas no Pro Bono. Sim, muitos clientes vieram, mas uma coisa era muito certa para mim. Aquele momento ali também era meu. Então, eu não lotei a minha agenda porque eu não quis. Eu não fiz nenhum tipo de publicidade aproveitando da pandemia. Muito pelo contrário, era o meu momento, é o momento que eu tô tendo tempo. Eu estudei muito. Falei, é o momento de eu me aprofundar em muitos assuntos, é um momento de... Poderia ter usado para trabalhar mais? Poderia, nada de errado com isso. Mas o que me faltava? Eu tinha que trabalhar na minha falta. Na minha falta, naquele momento, trabalhar com pagantes. Não seria a minha falta. Uma coisa que eu sentia muito é que eu precisava pegar todo o meu conhecimento e gritar para o mundo. Lembra que eu falei no início? Sim. E gritar para o mundo. O mundo queria me ouvir, Carol. Tava todo mundo louco dentro de casa. O mundo queria me ouvir. Então, eu precisava usar a minha voz, já que tinha tanta gente para me ouvir. Então, foi um momento, assim, muito bacana para mim. Sei de tudo que aconteceu no mundo, inclusive me compadeço. Sim. Eu já não assisto televisão para mais de 10 anos. Então, assim, realmente, eu não estava a par de tudo que estava acontecendo. Os meus próximos ali e tudo mais, e esses negócios de WhatsApp acaba chegando, né, e tal. Mas Júlia, só orava pelos meus, orava pelo mundo e fazia o que estava ao meu alcance de fazer por uma vida melhor. E foi assim que eu venci a pandemia e, graças a Deus, não perdi ninguém, a não ser alguns amigos. Amigos de amigos. Então, assim, eu não tive aquela profunda perda. Sei que muitas pessoas tiveram e realmente a pandemia travou todo o processo. Mas o meu processo, ele foi realmente... Tirando essa parte, que eu sou muito sensível ao mundo, por isso que eu não assisto TV, foi muito positivo. Eu tirei tudo que eu tinha do papel. Que bom, olhou para si para poder fazer algo para o próximo, né? Que tem muita gente que quer ajudar todo mundo, quer fazer, eu até me incluo nisso um pouco, acho que você sabe, quer ajudar todo mundo, quer fazer por todos e acaba que não faz para si, enfim, eu acho que foi muito válido isso que você fez, tá aqui me ajudando. Que bom. Para a gente também, quando a gente fala a pandemia foi boa, financeiramente, para algumas pessoas, alguns negócios sobreviveram, nasceram. A gente não está falando aqui
de que foi bom por conta de muita gente doente, não é isso. Por um lado, sim, foi bom, assim como foi bom para você, foi bom para muita gente, e não há nada de errado nisso, né? O importante foi que você usou esse tempo para se conhecer, se especializar ainda mais para ajudar cada vez mais pessoas, né? Eu acho que, para mim, assim, a mensagem que eu posso, da minha historinha aqui, né, que eu posso realmente passar é o seguinte: quando você está fazendo algo, está produtivo, está sendo útil, está servindo a vida, não tem tristeza. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas depressivas e as pessoas falam, vai ajudar uma comunidade, vai ajudar, não é? Da onde que vem isso? Utilidade. Ser útil. Ninguém sai de uma depressão, ninguém sai de um descontentamento sem ser útil. Você precisa ser útil. Muitas pessoas, né, a pessoa tá lá depressiva e tal, um quadro de depressão, e a pessoa fala, nossa, você tem tudo. Por que você tá assim? Você é financeiramente bem, você é linda, você é não sei o que lá e tal. Aí a pessoa que pensa assim, nossa, eu sou um lixo mesmo. Tenho tudo e ainda tô triste, né? Piora a situação. Piora. Mas, de qualquer forma, a maioria das vezes é utilidade. É o falta de um propósito, né? Isso, ela tem tudo. Ela vai conquistar o quê? Não existe sucesso quando você se pega. Alguém te pega, né? E já coloca lá no pedestal, não. Isso não é sucesso. Sucesso é você subir. Isso é que faz o ser humano querer algo com a vida, o olhar para a vida. São os erros. A briga com seu marido. É isso que faz do seu relacionamento ter sucesso. Imagina, você chegar às 5 horas da manhã depois de uma festa e o Bruno simplesmente virar e falar assim, não, tudo bem, amor, te amo. Aí depois ele vai e faz outra coisa, não, amor, tudo bem, não sei o que lá e tal. Uma hora vai desconectar esse casal. E a vida é assim, a vida é o quê? Você ser útil para algo o tempo todo. Se você não é útil para o seu marido, se você não tem utilidade para a vida, que você tem, né? Melhor, você não estar sendo, né? Utilidade para a vida. Você não acrescenta nada em ninguém. Você não faz por onde. Com certeza, você vai cair aí uma hora e vai ser difícil levantar. Então, na pandemia, eu sabia, eu sou muito sensível ao mundo. Muito. Por isso que eu não assisto TV. Eu sabia que se eu olhasse eu ia cair. O que eu fiz? Preenchi meu tempo sendo útil. Se eu tivesse trabalhado e provavelmente teria ganhado muito, eu ia ver aquele dinheiro na minha conta e provavelmente eu ia dar uma surtada. Provavelmente. Nossa, enquanto tem pessoas morrendo, eu estou ganhando. Não que isso seja um problema, porque não é. Até porque eu estaria ajudando da mesma forma. Mas para mim, Júlia, que sou uma pessoa extremamente sensível, eu sei que isso seria um problema. Entende? Sim. Então, outra pessoa, com certeza muitas pessoas, mas você estaria ajudando as pessoas e servindo a vida e tal e tal. É modo de pensar mesmo, como cada um se comporta. A gente não tem manual. E eu queria ser assim? De jeito nenhum. Mas também eu negar que sou assim não resolve nada. Eu não posso negar que eu sou assim. Gente. Eu acho que sem querer, sem combinar, sem roteirizar, eu acho que a gente chegou no final aqui com uma mensagem realmente que eu quero passar para todo mundo que assiste. É isso que eu busco através dessas conversas, ajudar alguém, nem que seja uma pessoa que esteja assistindo, ou seja, servir a alguém, que eu acho que é isso que falta realmente na vida de muita, muita, muita gente, que tem gente que já tem tanta coisa, está sempre em busca. Experimenta servir alguém, experimenta fazer algo pelo próximo, né? Eu acho que muita gente vai gostar dessa conversa, acho que vai servir não só para uma, acho que vai servir para muita gente essa conversa que a gente teve aqui, Júlia, assim. Tô emocionada. Quanto tempo? Nem sei, eu não enxergo. Tenho um problema de miopia, eu não enxergo aquilo ali, mas deve ter mais de 1h30 que a gente está aqui conversando, passeando pelos temas de inteligência emocional, falamos de ciúme, falamos de muita coisa legal, relacionamento abusivo. Júlia contou um pouquinho da história dela. Eu achei muito bom, eu achei sensacional. Eu amei. E é isso mesmo, Carol, servir a vida. Se você está trabalhando e não está servindo a vida, cuidado. É isso.
cuidado. Cuidado. Trabalhar e servir a vida juntos. Não tem como dar errado. É a fórmula do sucesso. Se você não está servindo a vida, cuidado. Se você está casada e não está servindo ao seu casamento, cuidado. Cuidado. Fórmula do fracasso do casamento. Tem que servir, a gente tem que estar servindo ao outro o tempo inteiro. Porque quando a gente serve o outro, a gente serve a gente mesmo. Então, é muito importante que a gente seja sempre a serviço da vida. E sempre olhar para a vida. E aquelas coisas que a gente tem, que a gente, né, não gosta muito daquilo, que a gente sabe que deixa a gente para baixo, que deixa, gente, a gente tá aqui. Esse mundo todo foi feito pra gente, Carol. A gente, é permissão, é nosso. Você merece estar aqui, você merece viver tudo de melhor desse mundo. A ferramenta de sucesso que existe, a melhor que você pode usar é você mesmo. Você é a sua ferramenta de sucesso. Esperar as coisas dos outros, esperar o momento oportuno. Eu até brinquei dos filhos aqui, né? Falei, tô esperando o momento certo. Não existe. Então, sirva a vida. Olhe para o seu trabalho e fala, poxa, como que eu posso servir um pouquinho da vida aqui? Sabe os 10% do dízimo, entre aspas, o 10% do trabalho aqui. Como que eu posso servir a vida? Para quem que eu posso dar voz? Se, por exemplo, você tem podcast, para mim que sou terapeuta, peraí, como que eu posso fazer um produto aqui para ajudar várias pessoas e quanto mais pessoas, e talvez nem acarretando tanto do meu tempo, mas doando o meu conhecimento de alguma forma. Então, sempre veja se você está servindo a vida. E se você tiver, com certeza, não tem motivo para ser infeliz. Não tem. Você já é feliz, às vezes só não sabe. É isso aí, gente. Então, a gente termina. Eu vou terminar aqui com esse show de uma aula, né? Uma aula de como viver melhor. Júlia, muito obrigada. Foi fantástico dividir esse tempo com você aqui, com as pessoas, com quem vai assistir. Esse episódio vai ficar disponível aqui no meu canal do YouTube e também nas plataformas de áudio. Júlia, a gente vai botar o Instagram da Júlia aqui, tá? Para vocês, ela dá muita dica legal, muita dica. Ela serve, né? Ela serve as pessoas. Tem muita coisa bacana no Instagram dela. Segue lá, a gente vai colocar aqui embaixo o @ da Júlia. E como eu falei, o episódio vai ficar disponível aqui no meu canal do YouTube e nas plataformas de áudio. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco e continuem, porque eu vou continuar falando com mulheres fantásticas, assim como a Júlia, que fazem a diferença no mundo, que tem um propósito de vida. Eu vou trazer muito conteúdo que vai ajudar muita gente. Você é homem, mulher, quem quer que seja. Continua aqui com a gente, Júlia. Muito obrigada. Eu que agradeço, me senti muito lisonjeada com esse convite. Eu quero ver quem que vai te entrevistar, né? Porque você falou que mulheres maravilhosas virão aqui. Alguém também precisa fazer muitas perguntas para Carol, porque ela também é incrível. Obrigada. Mas muito obrigada, Carol, e obrigada aí por me dar esse estresse. Abraça! E eu abracei ele e amei, adorei. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Um grande beijo. Vou finalizar porque hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Eu ainda vou tentar comemorar um pouquinho. Apesar de tudo isso aqui ser uma comemoração, eu ainda vou tentar comemorar um pouquinho. Gente, obrigada e fique com Deus. E até a próxima.